Muito bem, para a nossa segunda entrevista do dia, nós recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde o médico Dr. Mauro Gomes, chefe de equipe de pneumologia do Hospital Samaritano de São Paulo e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Com ele nós vamos tratar das particularidades da Covid-19 no sistema respiratório. Muito boa noite, Dr. Mauro. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para estar aqui no Plantão da Saúde. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui na Gazeta sempre. O prazer é todo nosso. Doutor. Doutor, a gente viu essa matéria falando, né, da questão pulmonar. Nós sabemos, esses atletas que pegaram Covid-19, e nós também, né, que estamos aqui suscetíveis a isso, e quem já pegou essa doença, deixa alguma sequela no pulmão? A gente sabe se é uma sequela permanente, se isso cura, como que fica? Então, essa é uma interessante questão que a gente vai ter que observar ao longo do tempo. A gente sabe que a maioria dos casos são casos leves e que não provavelmente deixarão sequelas. Mas 20% das pessoas vão ter formas graves com pneumonia. E dependendo da extensão da pneumonia, isso pode levar a um grau de comprometimento maior ou menor do sistema respiratório. E me preocupa realmente a volta das atividades esportivas, porque esses pacientes que tiveram Covid-19 numa forma de pneumonia, será que esses atletas terão o mesmo desempenho após a doença? Eu tenho acompanhado esses pacientes já desde o início da pandemia, tratando esses pacientes. Pelo menos 3 meses tenho acompanhado durante a internação e depois da alta. E a gente vê que 3 meses mesmo depois da alta, paciente dado como curado, as lesões ainda persistem na tomografia. Nossa. Muitos deles continuam cansados. Então, é interessante ver ao longo do tempo se haverá uma recuperação definitiva de todas essas pessoas com acometimento mais grave ou não. Será que esses atletas terão o mesmo desempenho ou não? Estamos ainda nadando às escuras, né? Caminhando às escuras nesse campo, e somente o tempo vai nos dizer o que é de verdade ou não nisso. A propósito, doutor, por ser uma doença justamente desconhecida, vocês estão conhecendo agora, é possível que com o passar do tempo se descubra ainda outras sequelas, talvez não sejam perceptíveis agora. Perfeito, perfeito, porque nós estamos agora lidando com uma doença que pega principalmente o pulmão. Diferente de uma gripe, tentaram no início a gente com aquela ideia, é uma gripe. Não é uma gripe. Essa é uma doença que atinge múltiplos órgãos do organismo, múltiplos sistemas. Vocês viram na reportagem, o pulmão é o principal órgão comprometido, é aquele que habitualmente vai levar ao óbito, mas o coração é comprometido, os rins, sistema muscular, quadros digestivos, estômago, intestino. É uma doença multissistêmica. Alguns estão saindo com sequelas neurológicas. E em longo prazo, você citou muito bem, que sequelas será que poderão aparecer? Né? Minha irmã é fonoaudióloga, ela tem observado que muitos evoluíram com perda auditiva. E isso não é uma queixa principal relatada pelos pacientes. Então, é muito importante essa observação ao longo do tempo. Porque não retrocedeu a perda auditiva? Algumas pessoas permaneceram, mas é muito no começo para a gente dizer que isso é definitivo. Nossa. Assim como o cansaço, a falta de ar seja muita gente definitiva. reclama de uma síndrome de... O nome respiratória aguda grave? Não, de fadiga constante, crônica. Sim, isso a gente observa. Os pacientes com dificuldade para subir as escadas. Mesmo depois de 50, 60 dias de... Exatamente. Ficam com dificuldades para subir as escadas, para ir na feira, ir no mercado, fazer atividades básicas do dia a dia. Né? É uma doença que tem se mostrado desafiadora. E isso tem mostrado uma lição para a gente, Flávio, você... desculpa, eu vi o Flávio ali na frente. Celso, me desculpa. Imagina. Tem mostrado para a gente que é uma lição de humildade. Porque a gente precisa compreender que nós não sabemos tudo sobre todas as coisas. A gente fica angustiado com uma resposta rápida para uma cura, para um tratamento, sabendo que nós não temos isso. Então surgem muitas informações desencontradas, fake news, que atrapalham o nosso trabalho. Né? E a gente precisa entender que isso tem se mostrado que, apesar da gente se parecer senhores da situação, da nossa vida, um vírus qualquer pode, em um momento ao outro, mudar o nosso rumo. Então nós temos que aproveitar os nossos momentos mesmo. E uma outra lição que tem mostrado é solidariedade. As pessoas têm que se ajudarem, e o ato de usar máscara no ambiente público é um ato de solidariedade, porque você não está protegendo a si, você está protegendo principalmente o próximo. Empatia, que na verdade acho que falta a muita gente, inclusive aos nossos governantes. Eu queria fazer só uma citação, só para não perder a deixa. O senhor falou assim, isso aqui não é uma gripe. E aí, uma entrevista do governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, dizendo que ele vai tratar a Covid-19 como se fosse uma gripe, e assim abrir comércio e tudo mais.
Como é que o senhor avalia uma declaração de um governador, de um governante, em meio a tudo isso que a gente está passando, mais de 60 mil mortes no Brasil, 15 mil mortes em São Paulo, números aumentando no Distrito Federal, para vocês que são da área de saúde? É preocupante quando as decisões não são tomadas de uma forma técnica e científica. Né? É muito preocupante porque quando vai pelo achismo, e como eu comentei agora mesmo, a gente não sabe isso tudo, e como a gente não sabe tudo em relação à doença, a gente precisa ser prudente. O mais é menos, né? A gente precisa ter todas as precauções necessárias. É muito arriscado, e quando eu vejo a flexibilização que está ocorrendo, a equipe do governo de São Paulo me parece muito competente. Eu conheço o Dr. Carlos Carvalho, o atual presidente do comitê gestor de gerenciamento, muito competente. Eles devem estar embasados por muitos estudos, por muitos técnicos, e a flexibilização é importante, até porque vocês já discutiram o aspecto econômico. Sim. As pessoas precisam trabalhar. O que me preocupa é o entendimento da população em relação à flexibilização. A mensagem que é passada. Exatamente. A flexibilização, ela é necessária. Agora, as pessoas que eu tenho visto em São Paulo estão entendendo que flexibilização liberou tudo. E não é. Vamos passear. A gente já vê as pessoas caminhando na rua como se nada tivesse acontecendo, congestionamento em São Paulo. Flexibilização é a oportunidade que as pessoas têm de voltar às suas atividades gradualmente com o menor risco. Então, é prudente que as pessoas que não tenham a necessidade de sair em casa, mantenham-se ainda em casa, procurem manter o distanciamento, porque ainda existe o vírus está circulando e está deixando pacientes com doenças graves e deixando famílias destruídas. Eu tenho acompanhado famílias que perderam 3 pessoas na mesma família, né? Pessoas que estavam internadas num andar e a mãe morrendo no outro andar. Então, são situações muito graves e somente quem está passando isso na pele consegue perceber a gravidade da coisa. Quem está somente no sofá técnico de Twitter, é muito fácil comentar o que é bom, o que não é, o que pode se fazer, porque é uma conspiração internacional contra o mundo, existem remédios milagrosos. Quando a gente que está sofrendo ali na frente, os pacientes e os profissionais de saúde que estão lutando com isso, tem sentido essa dificuldade na pele. Doutor, alguns estudos sugeriram que o tipo sanguíneo tem a ver com o estado mais ou menos grave da doença, né? A gravidade com que o paciente é afetado pela Covid-19. Existe um embasamento médico para essa relação ou não? Isso foi um estudo que surgiu a semana passada, a partir de dados de pessoas que adoeceram pelo coronavírus, de que pessoas que possuem o grupo O parece que têm 30% menos risco de adoecimento pelo coronavírus do que os outros grupos sanguíneos. É um dado ainda inicial que pode se tornar realmente eficaz. Não é uma fake news, mas também não quer dizer que as pessoas que têm esse tipo sanguíneo estão liberadas de risco. Não é isso. Existem muitos fatores relacionados ao adoecimento pelo coronavírus, né? Especialmente as pessoas que têm doenças respiratórias crônicas, doenças cardíacas, as pessoas mais idosas, pessoas que têm imunodeficiência. Então, pessoas obesas, a gente vê que muitas pessoas que estão acima do peso, especialmente os mais jovens, adoecem gravemente. Então, existe um conjunto de fatores que levam a maior gravidade, que não é apenas o tipo sanguíneo que é protetor, mas existe fundo de verdade nessa informação, sim. Agora, doutor, a população anda muito confusa. Eu não, vou até desconsiderar a questão da falta de habilidade e competência na gestão da pandemia no Brasil, mas por outras questões também relacionadas ao que está se descobrindo da doença nos últimos tempos. Então, num primeiro momento, não se aconselhava procurar um médico nos primeiros sintomas, sim, ou procurar um hospital nos primeiros sintomas. Aguardar e só procurar em caso de falta de ar mais aguda. E aí depois a gente ouviu colegas seus dizendo que talvez o caminho fosse procurar um médico logo de cara. Qual é o melhor caminho quando alguém se vê com sintomas da Covid e está meio perdido? Tipo, vou ao médico, não vou ao médico, espero, vai ser tarde, vai ser cedo? Essa é uma questão interessante, porque a gente só vai saber as respostas definitivas quando acabar essa pandemia. Né? Quem estava certo, quem estava errado. Tanto a questão do isolamento social, quanto a questão da procura ao médico ou não. O fato é que a maioria das pessoas, 80%, vão ter doença leve. Onde vai ter um pouco de mal-estar, um pouco de dor de cabeça, sintomas parecidos com uma gripe. Agora, a pessoa que tiver febre, um cansaço que persiste, não é o natural dela, ela deve procurar o médico, porque a doença, olha que interessante, ela não agrava nos primeiros dias. Essa doença, ela agrava no
7º ao 10º dia. É comum as pessoas passarem 2, 3 vezes no pronto-socorro, serem dispensadas com uma série de coquetéis que no fundo não auxiliam muita coisa e voltam depois com cloroquina e tudo mais. Exatamente, aí voltam no 7º, 10º dia, insuficiência respiratória, precisando muitas vezes de UTI. Né? Então, se a pessoa tiver febre, tiver cansaço, ela deve ir ao médico. Se for um quadro gripal e tiver o seu médico, contacte o seu médico pelo WhatsApp, pelo telefone, obtenha uma informação. Na dúvida, eu sugiro que vá. É melhor que ela vá no médico e tire a sua dúvida do que ela fique em casa. Mas se os sintomas forem leves, forem apenas um pouco de dor de cabeça, um pouco de gripe, dor de garganta, tome o seu analgésico e observa. Apareceu cansaço, é o momento de ir para o médico. Febre alta que não está cedendo, vai no médico. Se você tiver algum grupo de risco, como esses que nós comentamos, for um obeso, tiver doença respiratória, tiver doença cardíaca, faz uso de remédios que baixam a imunidade, como quimioterapia, uso de corticoides, vá no médico. Tá certo. E se o médico falar para você ir para casa, sendo que você está sentindo cansaço, aí você fala assim, não, doutor, faça a tomografia, né? Isso tem que fazer a tomografia, porque, por exemplo, eu tenho uma conhecida que ela estava com 25% do pulmão comprometido e ela não estava sentindo falta de ar, nem cansaço. E aí a mãe obrigou ela a ir ao médico e ela estava com esse comprometimento e ela ficou internada, com Covid, né? Então, se talvez demorasse, ela já iria passar e sentir um cansaço, esse tipo de coisa, né, doutor? Olha que interessante. Os pacientes assintomáticos, isso já tem estudo mostrando que aqueles que não têm sintomas nenhum já têm tomografia comprometida. Já tem? Já tem tomografia comprometida. Não é extenso o comprometimento, senão a pessoa teria falta de ar. Mesmo sem sintomas? Mesmo sem sintomas. Então, e é possível que essas pessoas que tenham 20, 25% na tomografia, que na verdade esse é um dado visual, não é um dado tão preciso, objetivo. Eu posso olhar e falar que é 25, o outro colega olhar e falar que é 50. Não tem uma máquina que mostre é 25 ou é 50. Então, se não tiver com a oxigenação baixa, ela pode ficar em casa. Tá. Porque o fato de ficar em casa ou não vai ter nenhuma medicação também que vai prevenir que ela aumente para 50 ou não. O que vai determinar a evolução é a imunologia da pessoa. Se ela tem um sistema imunológico pouco comprometido ou mais comprometido. Se tem uma doença que favorece que a doença avance mais gravemente ou não. Né? Doutor, muito brevemente para a gente terminar então, que mensagem o senhor deixa para quem tem a possibilidade de estar em casa e encara essa flexibilização que pelo jeito ela é irreversível? Olha, a flexibilização ela é importante para a gente manter os nossos trabalhos, a economia até girando, que as pessoas possam sobreviver. Agora, se você não tem a necessidade, não saia de casa sem a necessidade. Se você não tiver a necessidade, permaneça em casa. Se você precisar sair por alguma necessidade maior, utilize a máscara, mantenha o distanciamento entre as pessoas, utilize a higiene das mãos com água, sabão, álcool gel, procure manter os ambientes muito bem ventilados, porque essas situações vão prevenir o adoecimento pelo coronavírus. Muito obrigada. Aqui o doutor Mauro Gomes, chefe da equipe de pneumologia do Hospital Samaritano de São Paulo e também professor da Santa Casa. Muito obrigada, doutor, pela sua entrevista. Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui com vocês, Michele e Celso. Foi maravilhoso. Sempre muito importante, muito esclarecedora a entrevista. Muito obrigado, doutor, e seja sempre bem-vindo. A casa é sua.